Fala, meu povo, tudo bem? Eu espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Lembrando que falta poucos dias, né, poucos meses para um mês mais ou menos assim para a tão famosa prova do Enem. E estamos aqui justamente para tentar sanar algumas dificuldades, ou então algumas lacunas que ainda possam existir durante esse período de estudo de vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre compostos orgânicos, química orgânica, funções oxigenadas. Dentro dessas funções oxigenadas, o que são essas funções oxigenadas? Nas funções oxigenadas, nada mais é do que aquelas funções em que a minha estrutura ela vai ter carbono, hidrogênio e também o oxigênio fazendo parte da minha molécula, da minha estrutura. Esse oxigênio ele pode estar tanto no meio entre átomos de carbono, se transformando assim em um composto heterogêneo, ou também fora, né, da minha estrutura, sendo um composto homogêneo. Dentro desses compostos oxigenados que nós podemos citar aqui, nós vamos ter aqui os compostos que possam, né, que caem com mais facilidade, né, que são só esses, que são álcool, fenol, enol, aldeído, ácido carboxílico, cetona, éter, éster e no finalzinho nós vamos ver um pouquinho sobre os sais orgânicos. Mas professor, como é que são essas estruturas? Eu vou destacar aqui nessa primeira parte aqui dos nossos estudos esses três aqui, ó, álcool, fenol e enol. Por quê? Todas essas três estruturas ela contêm o oxigênio na sua forma como uma hidroxila na sua estrutura. A hidroxila faz parte, né, compõe todos esses três elementos que nós temos aqui. O álcool, o fenol e o enol. Na hidroxila, na primeira hidroxila, na forma de um álcool, nós vamos ter essa estrutura aqui. Eu vou só colocar aqui, ó. Nós vamos ter essa estrutura aqui. Dentro dessa estrutura, nós vamos ter o álcool, né? Vou separar aqui com vocês. Nós vamos ter o álcool tendo uma hidroxila. Este álcool tendo esta hidroxila, nós vamos ter esta característica aqui bastante importante do álcool, que é, dentro do álcool nós vamos ter essa estrutura. Nós vamos ter um álcool com carbono primário, aonde que é a estrutura do carbono primário? Lembra que a gente falou das estruturas dos carbonos, né, características dos carbonos? Vai existir, coexistir com o carbono sendo ligado com a hidroxila, um carbono primário. Este carbono que eu acabei de fazer aqui, essa estrutura que eu acabei de fazer aqui para vocês, do carbono primário, é mais conhecido como o álcool metanol. Este álcool metanol é o álcool que é bastante utilizado nos carros da Fórmula Indy. Na Fórmula Indy. Eita, professor, que legal! Esse álcool é utilizado como combustível na Fórmula Indy. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado que esse álcool, essa estrutura do álcool, ela é uma estrutura em que ele tem uma característica tóxica, né? Ele é tóxico. Ao você inalar esse álcool, ele é extremamente tóxico. E também ele tem uma característica de ser, quando ele pega fogo, de ser invisível. Você não consegue enxergar a sua frequência. A sua frequência ela está dentro de uma banda que você não consegue ver. Não é à toa que quando você pode colocar aí no YouTube, queimaduras da Fórmula Indy, você vai ver várias pessoas saindo, correndo, aperreadas, mas que você não consegue enxergar a chama, porque a chama do álcool metanol é uma chama invisível, tá certo? Dentro desse álcool, nós temos também um álcool, deixa eu só colocar aqui, né, para ficar bem bacana, depois eu diminuo, o álcool com uma estrutura do carbono secundário.
aonde que a minha estrutura, o meu composto, né, a minha hidroxila vai estar ligada a um átomo de carbono secundário. Eu vou colocar aqui como exemplo este álcool aqui que é bastante interessante para a gente. Ó. H3CCH, dessa minha hidroxila, e aqui nós temos CH3. Este álcool é mais conhecido como sendo o álcool propan, ó, propan, ligação simples, 3 átomos de carbono, prop, ligação simples, an, 2, porque o meu carbono, minha hidroxila está ligada no carbono número 2, 2-ol. Ou conhecido, mais conhecido também como álcool isopropanol. Olha só, só apagar esse outro lado aqui que eu vou precisar dessa estrutura. Ou álcool isopropanol. Propanol. Este álcool isopropanol é bastante utilizado como na manufatura, né? Como manufatura de produtos químicos, cosméticos, da composição de outros compostos químicos, de outras estruturas. O álcool isopropanol ou álcool 2-propanol. E nós temos também, com a hidroxila, o álcool com carbono terciário, aonde que a minha hidroxila vai estar ligada diretamente ao carbono terciário. Deixa eu só selecionar e colocar ela aqui no seu local terciário. Eu vou só trazer uma setinha para cá para facilitar a nossa visualização, tá certo? Quando eu riscar o álcool terciário, ó, 1, 2, 3. Aqui nós vamos ter a nossa hidroxila e aqui em cima nós vamos ter uma ligação com o átomo de carbono. 1, 2, 3, 4. Este composto nada mais é do que 2-metil, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Met, prop, but, ligação simples, an, deixa eu afastar mais um pouquinho, an, a minha hidroxila vai estar no carbono número 2, 2-ol, 2-metilbutanol, ou dentro do laboratório nós conhecemos esse álcool como sendo o álcool terc-anílico, terc-amílico. Por que terc? Porque está no carbono terciário amílico. Também esse álcool é bastante utilizado em solventes químicos. Eita, a gente precisa fazer uma estrutura, a gente precisa fazer uma análise química de algum composto orgânico, a gente pode utilizar este álcool terc-amílico ou álcool 2-metilbutan-2-ol para a gente fazer nossas análises. Então o álcool ele tem essa característica aqui, ó. O álcool ele tem a hidroxila, que ele pode estar ligado a um átomo de carbono primário, secundário, terciário. No carbono primário, todo mundo sabe que é o carbono primário, aquele carbono que faz uma ligação com outro átomo de carbono. Aqui nós temos o metanol, fórmula que é utilizado na fórmula INDE, ele é tóxico e quando pega fogo ele é invisível. Nós temos o álcool secundário, aonde que o meu carbono, né, tem que estar ligado ao átomo, ligado a outros 2 átomos de carbono. Deixa eu só fazer aqui, ó. Este carbono está ligado, deixa eu só diminuir o brush. Esse carbono está ligado a este carbono e a este outro átomo de carbono. Então, nós temos um composto secundário, né, um carbono secundário. A minha hidroxila está ligada a esse carbono secundário. É um álcool isopropanol, é utilizado como manufaturas de outros compostos, de outros álcoois, de outras estruturas. E o álcool terciário, que ele está ligado a um átomo de carbono terciário,
eu fiz essa estrutura que ele pode vir também. Na química, nos exercícios de química, a gente sempre faz essas ligações aonde? Que cada uma dessas extremidades são átomos de carbono. São átomos de carbono. Nós temos um carbono terciário. O nome desse composto é o 2-metil-butan-2-ol. Ou simplesmente é um terc de terciário amílico. Esse álcool é utilizado como solventes orgânicos. Ok? Tá certo? Muito bem. Agora, nós também temos outros compostos que existe a hidroxila. Só que nós precisamos tomar um pouquinho de atenção, porque estes compostos, apesar de ter a minha hidroxila no carbono, né, com a estrutura, ele não é um álcool. É o outro nome totalmente diferente. Mas não precisa ter medo, porque a gente vai aprender tudo bem direitinho aqui, tá certo? Lembrar com calma, com paciência, que tudo vai dar certo. O próximo que nós vamos ver será o fenol. Fenol, professor, o que é isso? Fenol nada mais é do que quando eu tenho uma hidroxila, deixa eu só aumentar aqui o brush, quando eu tenho uma hidroxila ligada a um anel aromático. Nós temos aqui o anelzinho aromático bonitinho e ele tem uma hidroxila. Esse composto, ele deixa de ser um álcool e passa a ser denominado de fenol. Mas, professor, onde é que a gente consegue encontrar esse fenol? Este fenol nós conseguimos encontrar em cosméticos. Nós conseguimos encontrar também em indicadores ácido-base. Ele é um indicador ácido-base. Eu trouxe feio, né, pessoal? Deixa eu só agitar aqui. Ele é um indicador ácido e base. Professor, onde é que a gente encontra esse indicador ácido e base? É fácil de ser encontrado. Dentro do laboratório, nós temos um composto denominado de fenolftaleína. Na fenolftaleína, nós vamos ter essa estrutura fenólica ligada a um átomo de carbono. Deixa eu só lembrar aqui como é que é ele, né? Nós temos um átomo de carbono, dentro dessa estrutura vai ter um fenol, nós vamos ter um fenol ligado, átomo de carbono ligado a um hidroxila. Aí aqui, se eu não me engano, tem outras estruturas fazendo a ligação, tá certo? Esse composto aqui, ó, essa estrutura aqui, está ligado, é o nosso fenol, tá certo? Muito bem. Ele também é utilizado como corantes, né? Como corantes, e na estrutura de plásticos. Esse fenol, ele tem uma característica muito importante que a gente tem que lembrar. Muito importante que nós precisamos lembrar desse fenol. Que é, simplesmente, quando ele aparece em algumas questões, este fenol, ele tem uma característica ácida. Ele tem uma característica ácida. Eita, apareceu alguma questão que vai falando sobre compostos ácidos, eu não consegui identificar compostos ácidos orgânicos. Se ele tiver lá o fenol, pode carimbar, porque ele tem uma característica ácida. E o outro composto que existe, que contém a hidroxila na minha estrutura, só que ele não é um álcool, finalmente o nosso enol.
Professor, como é que a gente vai conseguir identificar este enol na estrutura? Vamos lá, que a gente vai desenrolar bem facinho com vocês. O enol, deixa eu só colocar aqui, o enol é um composto que vai apresentar carbono com uma dupla ligação, né, entre átomos de carbono, que ele vai estar ligado diretamente a uma hidroxila. Aqui ele pode ter um radical, né, outras ligações, mas essa estrutura, ó, C dupla O ligado a uma hidroxila, ele tem uma característica de um enol. Professor, onde é que a gente consegue encontrar esses enóis? Ele é fácil? Ele é bastante comum no nosso dia a dia? Por incrível que pareça, pessoal, sim. Olha só. Este enol, uma das características principais dele é o quê? Ele é utilizado em sínteses. Ele é utilizado em síntese de compostos orgânicos. Ele é usado também na indústria farmacêutica. E também que a gente consegue encontrar como um antioxidante. Deixa eu só ajeitar isso aqui, pessoal. Antioxidante. Esse antioxidante nós podemos dar a vitamina C como exemplo. Olha só como a vitamina C ele é bonitinha. Olha só, ele tem uma hidroxila, né? Ó, o OH, aí ele está ligado a um composto, né? A estrutura. Esse aqui é a nossa vitamina C. Aqui nós temos a nossa vitamina C. Perceba que nós temos aqui, ó, uma hidroxila aqui em cima. Isso aqui está ligado ao átomo de carbono. É o nosso álcool. Só que aqui embaixo nós também, professor, temos hidroxilas, certo? Olha só. Essa hidroxila aqui, ó, e esta outra hidroxila aqui também, essas duas hidroxilas elas estão ligadas a um átomo de carbono com uma dupla ligação. Então, ela deixa de ser um álcool e passa a ser aqui um enol. Tá certo? Copiou? Muito bem. Se aparecer na sua prova lá, identifique aonde está o álcool e o enol, basta você fazer esta simples análise. Aqui são os primeiros átomos dos compostos dos álcoois, tá certo? O álcool, a hidroxila, né? A hidroxila, ele pode ser um álcool, ele pode ser um fenol e ele pode ser também um enol na nossa hidroxila. Pessoal, próxima aula, nós vamos falar sobre os aldeídos, ácidos carboxílicos e as cetonas. Vamos com calma, para a gente não perder muito tempo, né? A gente não ficar com muita informação durante as nossas aulas. Valeu?